Olá! Que ótimo ter a companhia de cada um de vocês para mais uma explicação do nosso material base. Hoje a gente tem um objetivo bem claro e, honestamente, super importante. Vamos transformar o que muita gente acha que é só mais uma etapa burocrática chata do e-social em uma ferramenta incrível que, de fato, salva vidas. Nós vamos mergulhar na famosa Tabela 15. O preenchimento desses dados de segurança pode até parecer monótono no dia a dia, mas quando a gente entende a lógica por trás disso, percebe que é o primeiríssimo passo para uma prevenção de verdade. Então vamos organizar todas essas informações direto das fontes originais para deixar tudo bem rápido, direto e definitivo. Para começar, vamos puxar uma pergunta diretamente do nosso material que serve como um alerta gigante. Como é que um acidente de trabalho realmente acontece? Antes da gente entrar naquelas minúcias mais técnicas, a gente precisa dar um passo atrás e desafiar aquela percepção mais comum que todo mundo tem. A gente costuma ter a tendência natural de focar no resultado final, sabe? Na lesão em si ou no objeto que acabou machucando o trabalhador. Mas a prevenção de verdade exige que a gente olhe para o filme todo e não só para a última foto. É preciso entender a mecânica completa do evento. E é exatamente essa virada de chave, essa mudança de foco, que torna o nosso assunto de hoje tão fascinante e indispensável para qualquer profissional da área. O nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 pontos. 1. Entendendo a tabela 15. 2. Situação versus agente causador. 3. As principais situações geradoras. 4. Os erros comuns a evitar. E fechando o ponto 5, protegendo vidas no trabalho. Vamos direto ao ponto 1, entendendo a tabela 15 e o propósito central da situação geradora. A grande sacada aqui é responder uma perguntinha bem curta, mas super profunda. Como aconteceu? A definição nos mostra que a tabela 15 do e-social, que trata da situação geradora, existe para identificar a condição específica, o exato contexto que levou ao acidente ou à doença ocupacional. Ela não está lá para simplesmente apontar o dedo para o objeto final, mas sim para revelar a narrativa daquele evento. Para colocar em perspectiva, é a diferença enorme entre dizer que alguém simplesmente se machucou com o chão e explicar que houve uma queda no mesmo nível devido a um piso molhado. Faz toda a diferença, percebem? E essa narrativa nos leva direto às finalidades práticas dessa ferramenta. Quando a gente entende exatamente como o acidente ou a doença ocorreu, a gente abre a porta para uma investigação real e efetiva das causas. Afinal, não se trata apenas de relatar um fato isolado em um sistema, mas sim de corrigir falhas nos processos das empresas. É a partir dessa correção que a gente consegue, de fato, prevenir novas ocorrências e melhorar genuinamente as condições de trabalho do dia a dia. E claro, de quebra, a gente garante que o e-social seja alimentado da forma certinha, lá com os eventos S2210 e S2220. Mas notem que a burocracia é apenas o último item da lista. A verdadeira essência da coisa está na prevenção inteligente. Seguindo em frente. Ponto 2. Situação versus agente causador. Vamos esclarecer o maior ponto de confusão desse processo todo. A gente precisa traçar uma fronteira cognitiva muito clara aqui. É um contraste poderoso e essencial. De um lado, nós temos o agente. Ele pertence à tabela 14 e responde àquela pergunta: o que causou? Já do outro lado, a nossa grande estrela de hoje, a situação, que fica na tabela 15 e responde a como aconteceu. O agente é o elemento físico, químico ou biológico envolvido. A situação é o contexto geral, a ação em si, a dinâmica do evento. Misturar esses dois conceitos é um tiro no pé. Isso compromete totalmente a qualidade da base de dados de segurança e praticamente inviabiliza a criação de medidas preventivas que realmente funcionem na prática. Agora o ponto 3. Principais situações geradoras. Vamos ver alguns exemplos reais na prática para tangibilizar isso tudo. Com base no mapeamento visual brilhante criado pela técnica em segurança do trabalho, Renata Ramalho, fica muito mais fácil visualizar as principais situações geradoras. Olha só, a gente tem a queda de altura, que é quando o trabalhador infelizmente cai de plataformas ou escadas. Temos a queda no mesmo nível, geralmente é causada por aqueles tropeços perigosos em pisos irregulares. Existe também o impacto contra objetos e o aprisionamento ou esmagamento, que é aquela situação gravíssima onde partes do corpo ficam presas em máquinas em movimento. O material ainda detalha muito bem o contato com a eletricidade, a exposição a substâncias químicas, o esforço físico excessivo e os movimentos repetitivos, que a gente sabe vão gerando lesões severas a longo prazo, além de toda a parte de exposição a agentes biológicos. Entender cada uma dessas dinâmicas ajuda demais a classificar a ocorrência com uma precisão cirúrgica, deixando o achismo totalmente de fora.
Indo para a reta final, ponto 4, erros comuns a evitar. Vamos navegar pelas armadilhas mais frequentes dos relatórios. O grande lance aqui é evitar a todo custo ligar o piloto automático. Os maiores vilões dos relatórios de segurança começam justamente por aquilo que a gente já falou, confundir a tabela 14 com a 15. O segundo grande erro é focar demais no objeto, é descrever a faca em si ao invés do ato incorreto durante o corte, por exemplo. Mas olha, um destaque mais do que especial vai para o uso daquele termo preguiçoso e genérico, o famoso outros. Colocar outras situações em um relatório sem uma real necessidade basicamente destrói qualquer possibilidade de análise futura daqueles dados. Pensem com a gente, se tudo vira outros, absolutamente nada pode ser prevenido. E por último, o erro de não analisar a causa raiz do problema. Isso transforma uma documentação importantíssima num mero preenchimento de papel. E é um desperdício imenso de capacidade técnica. E chegamos ao nosso último tópico, ponto 5. Protegendo vidas no trabalho, que é o verdadeiro objetivo por trás de todos esses dados. Tem uma frase muito forte da técnica Renata Ramalho no nosso material base que resume perfeitamente tudo o que conversamos hoje. Ela diz: segurança do trabalho não é sobre preencher formulário, é sobre entender, agir e prevenir. É exatamente isso. Quando uma situação geradora é identificada com clareza, com técnica, o perigo é mapeado de forma inteligente para que a gente possa agir em cima dele bem antes que algo pior aconteça de novo. Esses dados da tabela 15 não estão ali para ir para uma gaveta ou para um arquivo morto do governo. Eles são a matéria-prima real e viva para a construção de um ambiente de trabalho que seja íntegro e seguro para todo mundo. Preservar a vida. É, no final das contas, a isso que tudo se resume. Todo esse rigor técnico, toda essa organização minuciosa das informações que a gente discutiu hoje, servem a este primeiríssimo e único propósito. Então, para fechar nossa explicação, deixamos uma provocação para reflexão. Da próxima vez que vocês forem analisar um dado de segurança ou investigar um evento no ambiente de trabalho, o olhar vai estar focado apenas em cumprir mais uma obrigação legal burocrática, ou vocês vão enxergar ali a oportunidade real de garantir que aquele acidente não se repita nunca mais. A escolha faz toda a diferença. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa análise até o final. Um abraço e até a próxima.